O sociólogo português Fernando Nogueira Dias, ao abordar o conhecimento na sua obra Os Sistemas de Conhecimento Patológico e a Nova Ordem, enquadra-o numa perspectiva multifocal, o qual contempla diversos pontos de referência conceptuais pertencentes às diferentes áreas do saber no âmbito das ciências sociais e humanas, sem, contudo, perder de vista a ótica da sociologia geral, da sociologia da comunicação e da sociologia do conhecimento. Bem-vindo a este canal de Sociologia e de Questões Sociais. Tenho hoje o privilégio de partilhar consigo o meu próprio pensamento sobre o conhecimento. O autor não classifica o conhecimento em verdadeiro ou falso, em bom ou mau, e não renuncia ao conceito de ideologia que considera um sistema de ideias de natureza cultural, política, científica, religiosa ou de senso comum. Para si, o conhecimento produzido pelos indivíduos individualmente, coletivamente ou pelos meios de comunicação de massa constitui-se em determinadas configurações a que denomina sistemas de conhecimento. Por sua vez, os sistemas de conhecimento obedecem a uma complexidade de fatores determinantes de ordem individual e coletiva, endógenos e exógenos aos sistemas sociais e culturais onde são produzidos, que lhes facilita ou dificulta a maior ou menor proximidade com a realidade objetiva ou subjetiva que pretendem expressar ou representar. Os sistemas de conhecimento são configurações que exprimem um holismo que resulta da multiplicidade de fatores que interactuam internamente e externamente face ao meio ambiente. Estes sistemas ordenam o mundo e a vida, proporcionam segurança ontológica ao ser humano e permitem a previsibilidade comportamental. Facultam a compreensão dos processos e das dinâmicas sociais, possibilitam a convivência social, tornam possível a vida coletiva, facilitam a comunicação e a interação social e podem conduzir ao sentimento de pertença, sendo os sistemas de conhecimento fundamentados por determinados valores que legitimam certas ações dos atores sociais. Os sistemas de conhecimento aceleram ou retardam os processos da ação humana e social, mas, por outro lado, funcionam como economia perceptiva e perceptiva da realidade física, humana e social, facilitando ou dificultando por esta via a ação dos homens. Neste contexto, os sistemas de conhecimento podem funcionar como óculos fumados ou como barreiras que limitam o raio de visão, tornando o mundo humano e social mais pequenos. Por isso, os sistemas de conhecimento tanto podem ser uma arma poderosa ao serviço do bem, como igualmente uma arma letal quando maleficamente utilizada pelos que detêm o poder, seja ele qual for. Tudo isto pressupõe, no entanto, uma certa relatividade, tendo em conta a relação dos sistemas do conhecimento com os processos históricos e os contextos sociais e culturais em que são produzidos e mantidos, assim como a forma como são interpretados pelos diferentes protagonistas sociais. Quer dizer, os valores que suportam os sistemas de conhecimento e os efeitos individuais e sociais que os sistemas possam ter nas formas de pensar, de sentir e de agir dos atores sociais
são possíveis de leitura diferenciadas em função do tempo e do espaço em que os mesmos se expressam e dos interesses que determinam a cosmovisão de quem os impõe e de quem, por eles, é passível de ser dominado. Ao procurar descortinar em que medida os sistemas de conhecimento se afastam da realidade, objetiva ou subjetiva, o autor associa esse afastamento ao impacto e às consequências que o mesmo possa ter na vida das pessoas, a curto, médio ou longo prazo. Neste sentido, se o afastamento do conhecimento da realidade, como é pressionada ou sentida pelos atores, é de tal ordem que os leva ao engano, à fraude ou lhes causa dor, sofrimento ou morte, estaremos perante sistemas de conhecimento disfuncionais, logo patológicos. Decorrente das razões referidas, Fernando Nogueira Dias procurou tratar o conhecimento patológico no que toca aos efeitos concernentes à vida concreta dos indivíduos, sem, no entanto, se debruçar sobre os processos individuais de conhecimento que remete para outras áreas do saber. Antes, debruçou-se sobre o conhecimento enquanto dimensão ou processo social que obedece a determinadas configurações partilhadas por diversos indivíduos, cujas consequências atingem sempre a dimensão social da vida humana. Os sistemas de conhecimento são, por sua vez, constituídos mediante um processo histórico, contextual e regional, por um conjunto de fatores individuais e coletivos. Quando os sistemas de conhecimento se afastam excessivamente da realidade, por reificação ou por manipulação, os indivíduos adquirem percepções distorcidas da mesma. O autor questiona-se então: a quem interessa uma visão distorcida? Uma visão patológica que não corresponda à realidade concreta? Aos atingidos pela manipulação? Naturalmente que não. O interesse na manipulação do conhecimento residirá sempre em alguém que beneficia deste mecanismo de distorção, seja esse alguém agentes da política, da religião, da economia, das organizações ou dos seus colaboradores, dos meios de comunicação social ou de outros. A manipulação constitui sempre um ato premeditado da parte de alguém com a finalidade de alterar ou influenciar a vontade de outrem, processo este que, em princípio, resultará a favor de quem tenha poder para manipular. Por isso, não deixa de ser pertinente e legítimo perguntar: quem são os manipuladores? Quem procura manipular? Por que manipulam e com que intensidade o fazem, se nas sociedades democráticas não tem razão de ser tal mecanismo? Não será a manipulação mais consentânea com as sociedades não democráticas? Chegar-se à conclusão de que, afinal, diversidade de meios e de mensagens de informação não é, seguramente, garantia alguma de ausência de censura e de manipulação, e muito menos indicador de democraticidade. Os mecanismos de manipulação e de censura são tão velhos quanto a humanidade. As formas de os operar e os padrões que os caracterizam é que se vão revelando diferentes em cada tipo de sociedade no decurso do arco temporal. Como poderão, neste caso, os indivíduos subtrair-se à perseguição de tal fatalismo? É a convicção do autor que, somente pela assunção de uma vigilância consciente sobre as instituições e destas sobre as práticas dos diferentes poderes, com especial relevo para as que se apropriam dos meios e dos instrumentos de comunicação pública, tal será possível. Mas não só. Igualmente necessário, exigível mesmo,
que institucionalmente e em cada sujeito impere uma contínua observância de ponderação e prevenção analítica dos conteúdos difundidos, acautelando deste modo a invasão de um tipo de conhecimento que se quer fazer passar por verdadeiro, quando afinal não passa de uma realidade virtual patológica que à viva força tudo e todos quer invadir e convencer. Finalmente, gostou deste vídeo? Independentemente da sua preferência, subscreva este canal e nele coloque um like para que possa receber automaticamente avisos de novos conteúdos e mais pessoas a eles tenham acesso. Como espero tê-lo aqui no próximo vídeo, até já!